Cristina, a história de Sataniel é complexa. Eu procurei descrever da forma que pude na trilogia Terra Atlantis. A relação de Sataniel não foi muito com Sofia. Esse ser, chamado Lemmion, originalmente, dentro da cultura biodêmica, eu não sei quantas vezes ele teve contato com Sofia, se é que teve. Das quase 250 mil famílias biodêmicas surgidas a partir do DNA, ou do código-fonte definidor mais simples do corpo de Sofia, algumas famílias sabem que Sofia existe, sabem que ele reside lá em Capela nos últimos tempos, sabe isso, sabe aquilo, mas assim, a convivência entre esses seres não é como nós humanos, né? A efusividade não existe, é uma coisa meio fria, vamos assim dizer. Então não é conveniente a gente achar, pelas notícias que tem, e dizer para vocês que esse ser que mais tarde seria chamado de Sataniel, por uma confusão, uma corruptela dos seguidores de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão. Mas não vale a pena explicar isso. Isso está explicado na trilogia Terra Atlantis. Mas esse ser, a questão dele toda é com Lúcifer. E Lúcifer, sim, é que tinha ligações profundas com Sofia, vamos assim dizer. O Lemmion, que terminou sendo chamado de Satã, ou Sataniel, ele não tinha essas ligações todas com Sofia. A ligação dele foi com Lúcifer. Mas como Lúcifer, nos últimos 20 mil anos da história da rebelião, Lúcifer nunca pretendeu fazer rebelião. Lúcifer apenas foi o primeiro a romper com um código de controle terrível que impunha travas e chaves nas mentes, nos cérebros de tudo que é ser biológico. E aquele filme Lucy mostra o que acontece quando um ser humano começa a destravar ali. O filme é através de droga sintética, mas há outras formas também. E o que é que vai acontecendo quando você produz, né, mais e mais poder do seu intelecto e começa a usar o seu cérebro, chamado CPS, cálculos por segundo, contas por segundo, que o seu cérebro pode fazer. Então você vai destravando, jogando fora essas traves, esses lacres, e você vai ampliando o tamanho do seu eu. Isso chama-se a gestão do eu. Quem primeiro destravou isso foi Yellow Bell. Isso gerou uma doença, todos adoeceram ao redor dele com isso. O Lemmion foi só um que adoeceu. Então até aqui não tinha nada a ver com Sofia. O drama de Sofia é que ele não sabia explicar nada disso para ninguém. A segunda parte dos problemas é quando os anjos de Sofia, aqueles aos quais eu já me referi, aí esses sim partiram para destruir mesmo a turma rebelde que resolveu, além de perguntar e além de fazer perguntas, começou a exigir algumas coisas. Aí a turma foi para cacetada mesmo, mas não luta por ódio, é uma coisa matemática, de eu apertar uma tecla aqui, destruir 100 mil ali, aperta outra tecla aqui, destrua 1 milhão ali, e essa loucura tomou conta realmente de seres rebelados. E como esses anjos são robotizados, eles eliminam, mas sem nenhum tipo de arrependimento, nem questão de critério amoroso. Robô não ama, obedece ordens. Eles estavam ali programados para obedecer às ordens de Javé, que se houvesse desobediência aqui, liquida. Então era só um jogo. Sofia não pôde interferir, não pôde modificar o curso dos acontecimentos. Então Lemmion foi alguém que foi nessa história, vendo que nunca eram minimamente ajudados por ninguém, e vendo que ninguém fez nada de errado, como é que estavam sofrendo tanto. Então Lemmion foi um cara que fez a leitura que o próprio Lúcifer não quis fazer. Lúcifer nunca quis ser comandante de nada, nunca quis fazer rebelião, ele apenas destravou um processo mental, isso gerou nova química no seu cérebro, gerou um vírus muito complicado, pegou todo mundo, né? E Lemmion foi o cara que assumiu todas as dores, os rancores, e usou disso para criar coisas que a gente nem imagina no campo da dominação mental, etc, etc, etc. A grande revolta dele com Sofia foi quando Lúcifer desapareceu, porque o Jesus crucificado parece
ter sumido com Lúcifer, ele pensou que tinha levado Lúcifer prisioneiro, então o drama dele com Sofia começa nesses últimos 2000 anos. Mas ele já encrencava com Sofia quando, nos últimos 20.000 anos, Lúcifer, mesmo sendo comandante do processo, não comandava no sentido de promover rebelião. E ele foi assumindo esse espaço deixado por Lúcifer. Mas assim, a relação dele hoje com Sofia, se depender dele, é a pior possível. Porque, segundo Leignion, os biodemos, os humanos e outros tantos, nós somos meras vítimas de um processo cujos responsáveis são exatamente as figuras que os que foram condicionados terminaram por endeusar. Então veja como a questão é complexa. Está longe de acabar. Então, nós vamos ter ainda pano para as mangas. Essa história, fulano de tal evoluiu e já está tão limpo que agora pode ir para o céu. Esqueça isso. Há trabalho esperando por todos nós, os sujos, os sujões, os sujinhos, os limpos, limpinhos, os mais ou menos limpos. Cada um de nós tem trabalho nessa história, porque o sofrimento, o terror, o rancor, o ódio está por toda parte. Nós precisamos trabalhar muito para, primeiro, reunir essas questões e depois tratá-las da forma como cada uma pode ser tratada. Todos nós somos reaproveitáveis. Mas o nosso irmão Leignion caminhou por uma estrada muito única que ele mesmo gerou, chegou aonde ninguém chegou, só ele chegou nesse ponto de percepção e de poder mental. E essa peleja ainda vai ter muitos outros tempos. A única coisa que eu espero é que quando essas novas possibilidades de confronto e reencontro se tornarem possíveis no entrelaçamento cósmico, todos nós já estejamos mais pacificados. Porque se ainda tivermos muitas contas a saldar, olha, a coisa vai ficar mais complexa ainda. E isso está por ser escrito. Não tem ninguém cuidando disso. Ninguém pode cuidar disso. Só os que estão mergulhados. É complicado. Ricardo, lê essa pergunta aí, por favor, meu querido. De Case. No caso das profecias apocalípticas, como se dá esse mecanismo? Trata-se de uma antevisão do futuro ou o anúncio de uma agenda a ser produzida? Veja bem, pergunta tremendamente interessante. Se nós vivêssemos num universo 100% organizado, né, onde a informação inicial que gerou o processo fosse percebida por todo mundo que está hoje vivendo no âmbito interno desse processo, que é o que acontece com as criações aí fora, não haveria profecias, não haveria essas coisas. Não precisa. No paraíso não tem nada de profecia, não tem. A coisa lá rola de modo perfeito. Então, o que é profecia? Profecia só acontece no caos. Né? Profecia só acontece quando existem cegos que precisam receber avisos. Profecia só acontece quando existem seres que usam a racionalidade de modo muito primitivo, não fazem a leitura correta dos fatos, não analisam direito, vivem de fé e de crença, e com isso não percebem os acontecimentos, e é preciso que alguém diga: ei, você que está aí parado na esquina, se você continuar aí parado na esquina, ao escutar um barulho bem grande, se não correr, a sua vida vai ser ceifada em 1 segundo. Esse tipo de profecia é para alguém que está encostado no poste de uma esquina e atrás dele tem um prédio velho, todo rachado, e alguém que entende de engenharia, que está situado numa outra condição, olha para o prédio, diz: aquele prédio vai desabar a qualquer momento, mas tem ali um babaca encostado no poste,
e é ele que grita, dizendo, ei! Aí se esse alguém escutou o grito e levou a sério, procurou olhar, porque nessa hora soou um estrondo, porque algo se quebrou no alicerce do edifício, ele sai correndo, o prédio cai, mas ele escapa. Mas se ele não escutar o aviso profético, não levar a sério, não entender, aí a profecia se cumpre. Então esse é o primeiro drama do contexto dos que estudam profecia. Nem todas as profecias se cumprem, porque de fato elas foram feitas para não serem cumpridas, se o aviso fosse compreendido. Então, como é dito, o profeta Jonas chegou para a turma que morava em Nínive e disse, ou vocês param com esse negócio aqui, ou Deus vai destruir isso aqui tudo. Ou vocês param com essas atitudes libidinosas e fazem penitência, ou Deus vai ferrar com tudo aqui. A mesma coisa, os anjos chegaram lá na época de Abraão, em Sodoma e Gomorra, falaram, mas a turma não levou a sério. A turma de Nínive levou a sério, fez penitência, aí Deus, o Javé, poupou a destruição de Nínive, segundo Jonas, profeta. Já Sodoma e Gomorra, a turma não estava nem aí, continuou a fazer tudo que achava que tinha direito, bum. Então, o que é a profecia? A forma mais humana que eu vejo da gente descrever isso é dizendo assim, imagina uma estrada de 100 quilômetros e você vai caminhar, começar a caminhada lá no quilômetro 0, aí você não vê 20 quilômetros adiante. Mas aqui no quilômetro 10 tem um leão morrendo de fome, doido atrás de pegar algum bicho. Aí lá vai você caminhando aqui no quilômetro 0, você não vê nada disso. Mas suponha que aqui do lado tem uma montanha bem alta e alguém aqui em cima consegue ver toda a extensão da estrada. Aí esse alguém lá de cima grita, atenção, caminhante do quilômetro 0. Quando chegar no quilômetro 10, sebo nas canelas, senão o monstro lhe devora. Aí você escuta essa profecia, ou então você vai caminhando e tem uma placa de sinalização. Atenção, ou seja, que é o aviso do cara. Se você levar a profecia a sério, você vai passar ali, quando chegar perto do quilômetro 9, já vai começar a olhar, vai, com medo do monstro, toma um caminho que consegue ultrapassar aquilo. Mas se você vai andando, não leva a sério, não percebe que está no quilômetro 10, e vai andando, olhando para a paisagem, o leão vem e come. Então a profecia é sempre assustadora. Não tem profecia maravilhosa ou boa. A profecia é sempre no sentido de avisar um escândalo, avisar uma tragédia, avisar um problema, mas não é a de impor. As profecias, elas predispõem, mas não impõem o conteúdo profético. Profecia foi o que Javé inventou, para poder as pessoas levarem a sério que ele era um ser poderoso, que através dos profetas dizia o que ia acontecer, porque ele estava no outro universo, podia perceber o que se passava aqui. Ainda assim errou bastante, ou acertou, não tem erro e acerto, porque às vezes as pessoas, os profetas falavam com vigor, e as pessoas aceitavam aquilo, e Javé, ou seja lá, o fato não acontecia. Então, primeira coisa, profecia só existe em universos caóticos, em que avisos têm que ser dados para que se crie, sim, como bem que foi colocado na pergunta, uma agenda de providências, para que você perceba que algo tem que ser feito, né? A incerteza de Heisenberg, que se estuda em física avançada, por que existe incerteza no nosso universo? Porque existe a aleatoriedade. Se o universo fosse 100% perfeito, não existiria acaso, aleatoriedade, incerteza. Mas, como se faz as contas para poder posicionar as duas informações sobre um elétron, o princípio da incerteza é por aí, porque não se tem certeza de para onde o elétron vai, o comprimento de onda, a questão de se transformar em partícula, a dualidade. Isso é típico de universo problemático, em que a informação inicial ferrou, o caos foi gerado,
Aí seres que nasceram aqui dentro sofrem o diabo para poder entender o que se passa aqui dentro e criar uma forma, uma agenda, como foi dito aí na pergunta por Descartes, para poder viver escapando sempre da morte iminente. Infelizmente é isso aí.